dois pontos importantes: facilitar para o cão aprender e dificultar para o cão ser aperfeiçoado. Você tem que ter esses dois pontos, que são os dois últimos que fecham aquele ciclo de 8 pontos que a gente segue aqui. Então, só captando rapidinho com você que está me acompanhando nesses dias por aqui. Primeiro ponto: inteligência, método, constância, o TEAR, que eu já passei para vocês aqui também, justiça e temperança, que nós vimos ontem, e hoje facilitar para aprender e dificultar para aperfeiçoar. Vamos lá, começando pelo facilitar. Muito importante, quando você está treinando o cachorro, é claro, você tem que ter todos os outros componentes que eu já falei aqui. Você tem que ter método, você tem que ser constante nesse método. Seguir a lição de casa ali, ó, todo dia fazer um pouquinho. É trabalho de formiguinha, todo dia, 5 a 15 minutos no máximo, você treinando o seu cão, dedicando a aula de adestramento com ele. Constância. Entender o TEAR. O cachorro tem o timing dele de aprendizagem. Cada cão tem o seu timing. E nesse timing a gente entende que ele passa por 4 processos. Ele vai aprender através do tempo, com erros, acertos e repetições. Essas quatro situações acontecem durante a fase de aprendizado. Depois disso, você tem que saber que você tem que ser justo ao corrigir o seu cão, se ele merece correção ou se ele merece recompensa, no momento que ele está manifestando um determinado comportamento. Sendo esse comportamento, se ele é ruim ou se ele é bom, você vai escolher o que você vai oferecer para ele. E geralmente, a maioria das pessoas que não tem conhecimento, o que acabam fazendo? Acabam dando força para o comportamento errado. Ou seja, elas não são justas, mesmo é óbvio, sem ter o conhecimento certo, acabam sendo injustas com o cão, porque oferece uma recompensa na hora que o cachorro está cometendo um ato errado. E também acabam muitas vezes corrigindo, ou melhor, não é correção quando é fora de hora, acabam batendo no cão, ou acabam agredindo o cão, ou gerando um estresse no conflito ali com o cão, por conta de não saber o momento certo de acabar com um comportamento desagradável. Enfim, isso aqui, até aqui você já sabe disso. Então agora, partindo para a ação com o cão, você já tem todo um plano de treino, você vai partir para o campo da prática. Quando você vai treinar o cachorro, você tem que entender que no começo você precisa facilitar para o cão aprender. Não adianta você querer dar uma missão que o cachorro não pode cumprir. Você tem que pegar o cachorro e começar com ele devagar, pequenas doses, pequenas manifestações, exigindo poucas, ou melhor, pequenas manifestações daquele comportamento que você quer aprimorar. Você tem que buscar o nascimento do comportamento e não o comportamento já bonitinho, com acabamento e tudo mais. Eu dei um exemplo aqui ontem, falando do comportamento de deita, que muitas vezes as pessoas esperam que o cachorro deite no chão completamente, logo numa primeira aula, para poder recompensar o cão, por exemplo. E na verdade, quando a gente está tratando de nascimento de comportamento, de facilitar para o cão aprender, muitas vezes eu mesmo faço isso. Às vezes o cão tem uma certa dificuldade e ele não vai deitar de primeira para mim. Mas, se ele faz esse movimento aqui, ó, com o pescoço, ó, para a direção lá de baixo, ó, se ele abaixa a cabeça um pouco, eu já marco esse comportamento e recompenso. Ou seja, eu estou marcando a intenção do comportamento. Por exemplo, eu quero que um cão pegue um objeto. Eu tenho um objeto, eu quero que o cão pegue esse objeto. Ele não sabe, como é que eu vou explicar para ele que ele tem que pegar esse objeto? Eu vou espremer a boca dele, enfiar na boca dele, por goela abaixo, na marra, para ele aprender? Eu vou gerar conflito. Isso não é facilitar nem um pouco, isso é dificultar a vida do cachorro. Então o que eu faço? O mesmo objeto. Eu deixo, ou eu seguro na minha mão, ou eu deixo o próximo no chão. Às vezes pode estar aqui na minha mão. E eu fico em um ambiente calmo, controlado, tranquilo, onde não haja distrações, como essa sala aqui, por exemplo. Fico aqui dentro dessa sala com o objeto na mão e solto o cachorro. O cachorro já está predisposto à sala de aula. Já ensinei ele que o ambiente controlado é interessante. Ele sabe que aqui é uma fonte de recompensas. Esse ambiente aqui é altamente estimulante para ele. Quando ele pisa os pés aqui,
ele já sente sensações positivas dentro desse ambiente. E ele sabe que alguma coisa vai acontecer à medida que eu vou treinando ele. Só que no começo ele não vai agarrar esse objeto com a boca para mim, né? Quando eu vou ensinar ele a trazer o objeto para mim. O que acontece? Objeto na mão, cachorro solto na sala, ele roda, cheira a parede, cheira a tomada da sala, vai ali, ó, perto do sofá, investiga o sofá que está ali atrás, ó, dá uma cheirada naquele sofá ali, e eu fico bem tranquilo. E eu tenho, por exemplo, nessa hora eu gosto de usar alimento como recompensa. Algum tipo de alimento, tá aqui no meu bolso. Beleza. Dali a pouco o cachorro vem pra mim, ele sabe que tem alimento, que vai ganhar recompensa na sala de aula, aí ele fica ao meu redor, e fica ali, e nada acontece. Eu não recompenso ele por nada, mas de repente, alguém poderia pensar agora que, Caio, então você vai esperar a hora que ele vem e pega esse objeto da sua mão, descobre que tem que pegar esse objeto da sua mão, você vai recompensar? Não, é muito para ele. Lembra? Facilitar para o cão aprender. Vou falar isso durante toda a live. Facilitar para o cão aprender. O que eu vou fazer? O cachorro está andando. De repente, sem querer, olha o olhar dele. Por fração de segundos. O olhar dele, ele também tem tudo para investigar. Ele vai olhar. O objeto está na sala, ele vai bater o olho. Quando ele bater o olho assim, eu marco esse comportamento. Só dele olhar. Ó, ele está até uma certa distância. Pode estar na distância que for, na sala. Ele olhou, eu já, ok. Ele vem, eu dou um punhado de comida. Na primeira vez ele não entende. Aí ele sai passeando, circulando na sala de novo, passeando. De repente, ele bate o olho assim, sem querer. Mais uma vez. Quando ele bate o olho, eu, ok. Eu vou lá e premio ele de novo. Ele vai começar a ficar desconfiado. Vai falar, uai. Parece que quando eu olho para aquele canto ali, para aquele bichinho ali, para aquele objeto, coisa boa acontece. Aí esse tempo vai sendo reduzido dele mostrando comportamentos irrelevantes pra gente. E ele começa a tentar buscar. O que eu fiz que deu certo? Dali a pouco ele olha de novo, deu certo de novo. Depois de umas 3, 4 vezes ele já sabe. Eu tenho que olhar para isso aqui, ó. Quando eu olho aqui, a comida cai da máquina de comida, que é o Caio. E aí já era. Dali para frente o cachorro só vai evoluindo. E aí eu vou sucessivamente, eu vou aproximando ele desse objeto e vou marcando cada comportamento dele. Mas são flashes de comportamento, são esboços do comportamento indo na direção que eu quero que ele trabalhe para mim. Então, no começo ele olhava rapidinho, depois eu faço ele ficar mais tempo olhando. Aí ele olha, tira o olho, eu não dou nada, daqui a pouco ele olha, aí eu vejo que ele ficou um pouquinho mais, alguns segundos a mais, eu marco o comportamento e pago a recompensa. Dali a pouco, não adianta mais ficar só olhando. Dali a pouco ele precisa olhar e se aproximar. E aí só de olhar e se aproximar, ele não tocou ainda, só se aproximou, eu marco esse comportamento e pago a recompensa para ele. Entende? Dessa forma, é como se fosse uma brincadeira de tá quente e tá frio. Eu vou colocando o meu objetivo na mente do cachorro, marcando uma trilha nesse comportamento. Isso eu estou facilitando a vida do cão. Então, um dia eu entro aqui na sala, a sessão é olhar para o objeto. Um outro dia, ou dali 2, 3 dias, não sei, depende da evolução de cada cão, não tem uma receita de bolo para isso, chega um dia que eu falo, agora é hora de mudar. Então agora, não é só olhar para o objeto, é olhar e se aproximar. Aí ele olha e se aproxima, eu marco. Aí outro dia, uma outra fase é, olha, se aproxima, toca o nariz no objeto, eu dou o prêmio. Aí ele já sabe que é dali pra frente, é tocar no objeto para ganhar o prêmio. Tocar com o nariz, ganha o prêmio. Nariz, prêmio. Nariz, prêmio. Depois, nariz não adianta. Aí ele fica assim, ó. Acreditando. Eu falo, não, hoje é dia de mudar de fase. Aí o que ele faz? Ele vai lá e dá uma lambida, passa a língua no objeto. Isso. Aí ele começa a entender que é lamber, lamber. Aí quando ele entende isso, é muito rápido, ele já agarra.
Ele dá uma mordidinha, ele toca os dentes. Quando toca os dentes, já começa a marcar isso. Entende? Tudo é sucessivamente ali por pedacinhos, bloquinhos. Só que cada dia a sessão é gostosa. Por quê? É fácil. É fácil. É claro, até um certo ponto eu vou nessas facilitações. Então, por exemplo, um outro exercício que eu pego para treinar os cães e ensino para os meus alunos do CWD 15x15 online aí. Andar junto ao lado. Muito simples. O cachorro está com fome na hora da aula, tem um preparatório, isso é muito importante, você já deixar o cão predisposto a querer participar da aula. Não adianta você pegar o cachorrão de barrigona cheia, cansado, de ter corrido já no teu quintal todo, esgotado fisicamente, mentalmente, você querer dar uma aula de obediência. Aí depois eu escuto aquela reclamação, esse cachorro ele não coopera, ele não gosta de participar. Peraí, você deixou ele umas 3 horas, umas 2, 3 horas ele reservado em um lugar com menos espaço, mais confinadinho ali, num quintal menor no fundo da tua casa, ou num canil, ou numa caixa de transporte, nas horas que antecede a aula dele? Não. E o que ele estava fazendo? Ele estava correndo latindo no portão, fazendo guarda lá no portão, latindo para as pessoas que passavam lá. Ficou lá cansado. Então é ele que não é predisposto? Ou faltou sabedoria, conhecimento para fazer um preparatório, pensar nisso antes? Na verdade, bom senso, né? Você consegue trabalhar melhor quando você está cansado? Ou quando você está ali restaurado depois de um sono, né? Quando a gente acorda agora nessa fase que nós estamos aqui nessa parte da manhã, qual é o melhor momento? A hora que você acorda, você está todo disposto para um novo dia, não é verdade? Então o cachorro é a mesma coisa, ele tem que estar preparado. E aí beleza, está preparado, está com fome, está querendo trabalhar, você vai fazer o treino. E aí no treino segue essa parada de facilitar para o cão aprender. Muito bem, aí o que eles fazem? Pega um petisquinho na mão, você pode fazer na tua casa também. Vai andar junto para o cachorro aprender. Tem muita gente que gosta de ensinar o cachorro a andar junto, né? Em alta performance, que é aquele andar que o cachorro vai o tempo todo olhando no olho do condutor, andando, mas o tempo todo com a cabeça em pé, focada. Muita gente gosta disso. Só que aí eu vou citar como exemplo essa forma do foco. Você anda com o petisco na mão e o cachorro vai tentando pegar o petisco aqui e você vai andando. Só que as pessoas às vezes vê vídeos aí na internet, no YouTube, e entende essa mecânica e fala, legal, vou treinar o meu cachorro. Pega o petisco na mão, quer sair andando 10 passos com o cachorro, às vezes até mais. E aí não entende, fala, o cachorro fica um pouco, distrai, não vem, não acompanha, não conecta com a minha mão e tal. Por isso que um método passo a passo completo é importante, não pegar vídeo isolado na internet. Esse é o benefício de você ter uma metodologia, porque na metodologia você aprende, primeiro, pelo menos com a Kai Working Dogs, né? Você aprende que você tem que reter a atenção primeiro, ter a audiência do seu cão, essa é a primeira construção, para depois você poder partir para exercícios. E aí partindo para esse exercício, o cachorro com o pré-treino, ou seja, descansado, preservado, com fome, vai conectar melhor na sua mão. Só que mesmo assim, no começo o cachorro não tem tanta concentração. E aí o que você precisa fazer? Não são 10 passos, são 3 às vezes. Às vezes são 3, 4 passinhos. Às vezes se está muito difícil, eu percebo que o cachorro está... Aí é o feeling. Eu percebo que o cachorro está com dificuldade, eu dou 2 passos ou 1 passo só com ele. Ele conectadinho aqui com a minha mão. Tac, tac, tac. Toma prêmio, acabou. Trecho curto. Por que eu faço isso? Eu estou seguindo a minha filosofia de trabalho. Facilitar para aprender. Fase de aprendizagem, você tem que ser um ótimo professor, você tem que ser um ótimo recompensador, então, dos pequenos comportamentos nascendo, as raízes do comportamento nascendo, os brotinhos nascendo, das boas intenções, sacou?